Murilo Rubião é um escritor mineiro, falecido em 1991, que é um escritor do chamado realismo fantástico. É um dos raros escritores brasileiros que pertence a essa tendência literária. É uma tendência literária que existiu em toda a América Latina, e no Brasil ele foi o maior representante. Ele reúne uma visão da realidade, mas trabalha com ela como se ela fosse realmente fantástica, de fantasia. Vai criando situações que parecem irreais. E o modo como ele escreve faz com que essa escrita combine tão naturalmente esses dois elementos aparentemente opostos, que a gente lê e passa a acreditar naquela fantasia como se fosse realidade. O Murilo Rubião trabalha o fantástico de uma forma tão bem elaborada que o Mário de Andrade dizia que ele era semelhante, fazia uma narrativa semelhante ao Kafka. E Kafka tem narrativas que são fascinantes para os jovens, porque os jovens não têm apenas essa questão do conhecimento do mundo deste momento, mas eles trabalham também com como ser. E se fosse diferente? Não é? E esse ser diferente, ou essa possibilidade de ser diferente, é o próprio universo da literatura. O edifício do Murilo Rubião tem ilustrações do Nelson Cruz. É uma narrativa extraordinária, porque parte da ideia de que às vezes as pessoas se propõem a um determinado objetivo, a uma determinada construção da sua vida, que não tem fim. São propostas que saem da realidade, que vão para o lado da fantasia. E aqui o motivo principal é construir um edifício, mas um edifício tão extraordinário, assim, ao modo da Torre de Babel, né, que tinha que chegar aos céus. Né? Esse edifício é tão extraordinário que ele não tem fim também. E ele vai se desenvolvendo, andar a andar, e as pessoas vão dedicando a sua vida a esse edifício, e a vida se extingue e o edifício continua a ser construído. É como se fosse um pouco a história do mundo, em que cada um tem uma participação até um certo andar, até um certo momento, uma data histórica, e se vai, e outros vêm e tomam aquele mesmo projeto e continuam. Eu acho que é um texto que, para o professor trabalhar, precisa trabalhar com essa parte de autoconhecimento. Tem que trabalhar com essa relação entre aquilo que é o nosso desejo, aquilo que nós nos dedicamos a partir desse desejo e que resultados concretos isso pode ter. Aqui na narrativa do Murilo Rubião existe uma companhia que é uma coisa meio secreta, meio indefinida, que define tudo aquilo que tem que ser feito no edifício. Se para ou se continua, eles sempre dizem que continua, e essa companhia funciona como um destino, como um deus ex machina, como alguma coisa que está fora do homem e que manda no homem. O professor em sala de aula poderia trabalhar com essa questão assim, o que eu desejo para o futuro e o que eu acho que eu vou conseguir, para que os alunos pudessem ter uma diferença entre o que é o desejo e o que é a realidade. Poderia trabalhar com biografias, com entrevistas de pessoas que falem: ah, quando eu era criança eu queria ser tal coisa, queria ser um mágico. Né? Ou o que eu acabei sendo? Um ator. O que eu acabei sendo? Um jogador de futebol. O que eu acabei sendo? Um professor. Não é? A diferença nas biografias entre aquilo que alguém almejava de criança e acabou se tornando de adulto, eu acho que é sempre exemplar, né, para estudantes. Não é? Porque é uma forma deles terem também um tipo de acesso
a realidade. Isso pode ser feito em formato de reprodução de entrevistas, de documentários, de fotos, de pesquisas que eles venham a fazer, não é, com orientação do professor. A leitura do texto em si é fascinante, porque nós sempre nos defrontamos como leitores, mas por que ele está fazendo desse jeito? Por que ele parou? Ele dedica a vida inteira, a gente vê o protagonista ir envelhecendo, o edifício sendo construído, ele dentro do edifício, vendo aquilo não ter fim e ele tendo fim. A questão da morte, do fim, é outra questão importante desse livro. E eu acho que é um assunto para ser debatido também em sala de aula, não é? Porque todos nós carregamos os nossos mortos. O Carlos Drummond diz que nós ficamos cada vez mais pesados de banda, de tanto que os mortos aumentam e quando a gente anda meio de banda, meio torto com o peso deles. Precisa ser discutido com as crianças o conceito de morte, como é que a religião vê, como é que a medicina vê, como a história vê essa questão, né? Trabalhar com imortalização, por exemplo, os bustos das praças como uma forma de tentar imortalizar um determinado personagem da história, etc. Então, acho que há um campo vastíssimo para trabalhar, mas sem dúvida nenhuma, a questão da ilustração não pode ser esquecida pelo professor. A cada página do livro, a gente tem exemplos de como se fossem quadros maravilhosos, não é? Como se fossem pinturas que vão aparecendo nessa leitura que o Nelson Cruz faz dos espaços, das claridades e partes obscuras, não é? Como entra essas personagens meio mágicas, fantásticas, que representam a companhia, que mandam no engenheiro. Então, a cada página de ilustração, o professor pode parar para que os alunos apreciem, não tanto o que tem da narrativa na ilustração, mas a narrativa em si, no seu jogo de cores, de formas, de volumes, que vão dando uma riqueza maior ao texto do Murilo Rubião.